Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: qual o meu aprendizado nesta relação? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a placa de cerâmica redonda com esse olho aqui no meio. E a opção número 2, a placa de cerâmica quadrada com o círculo no meio. Então tentem se conectar a uma das peças sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir qual o nosso aprendizado nesta relação. Opção número 1, a placa de cerâmica redonda. Opção número 2, a placa de cerâmica quadrada. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda, mostra pra gente. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do julgamento. O julgamento, gente, é uma carta que fala muito de coisas inesperadas acontecendo, né? Aqui provavelmente as coisas tendem a acontecer quando vocês menos esperarem. O julgamento geralmente ele nos pega desprevenido. É aquela carta que eu falo que muitas vezes a gente está indo ali na padaria, todo ferrado, todo desgrenhado, cabelo todo zoado, com camiseta de político porque estava fazendo faxina em casa, vocês dão de cara com a pessoa, tá? Então o julgamento é muito pegando a gente desprevenido, pegando a gente ali despreparado para situações. Mas o julgamento também é a carta que mais nos fala de reconciliação no deck todo. Então, quem está afastado aqui, existe uma grande chance de uma reaproximação aí entre vocês, tá? Vamos ver agora o que o tarô nos fala mais sobre a situação. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda, mostra pra gente. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda, mostra pra gente. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda, cortando em 3, deck do meio, nós temos Diabo, Diabo, Imperatriz, 6 de ouros, 7 de paus, Louco, 2 de paus e a carta do corte, a carta do carro. Bom, o que nos fala aqui? A gente começa com a carta do julgamento. O julgamento é uma carta que fala muito de renascimento, né? Das coisas voltando a acontecer, das coisas voltando a se fazer. E geralmente na hora que a gente menos esperava, na hora que a gente menos estava aguardando que aquilo aconteça, aquilo vem e se faz, aquilo vem e se concretiza. A gente abre o jogo com a carta do diabo. O diabo fala de posse, de obsessão, de ciúmes, de traição, da gente muito preso numa situação, né? Eu tenho o louco aqui, então é muito importante que vocês soltem também as coisas para que elas possam fluir, para que elas possam acontecer. O diabo fala muito da gente preso diante da situação, e quando a gente fica, o diabo tem saído demais ultimamente, ele tinha parado de sair e voltou a sair demais, tanto nas leituras particulares como nas coletivas, tá?
Não tem um dia que não sai 2, 3 diabos aqui em leitura particular. E nas coletivas, essa semana eu acho que saiu em todos os dias, se não me falha a memória. Mas, porque eu gravei muitos vídeos hoje, e eu não sei como que eu vou colocar as ordens desses vídeos, né? Mas praticamente saiu num monte de tiragem aqui. Acho que todas as tiragens que eu fiz até agora, saiu o diabo. Então tem que soltar essa energia, gente. A gente não tem que ficar preso, obcecado diante de uma situação, se a gente quer que aquela situação flua. Em seguida desse diabo, eu tenho uma carta da Imperatriz. A Imperatriz, gente, ela é uma carta de fartura, de abundância, de boa sorte, de prosperidade, de criatividade. É uma energia muito legal, é uma energia muito positiva. Só que a gente precisa assumir também um papel de uma imperatriz, né? A imperatriz ela é a dona do castelo, ela manda em tudo. Então a gente tem também que aprender a se valorizar, a gente tem também que aprender a se priorizar. Aqui provavelmente é um relacionamento muito desigual. A gente tem um 6 de ouros e o 6 de ouros ele fala dos relacionamentos desiguais. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Em 96% dos casos, o homem ele se dedica mais à relação até ela começar, até ele conquistar. Uma vez que a gente conquista, a gente tende a virar meio que um pachá ali, né? A gente acaba se acomodando e a mulher acaba investindo mais para que a relação aconteça. A mulher acaba trabalhando mais para que a relação se faça. Isso na maioria dos casos, tá? É óbvio que existe sempre as diferenças, né? Mas na maioria dos casos a mulher se dedica muito mais para manter a relação. O homem acaba se acomodando. Só que um relacionamento é feito entre duas pessoas. Então os dois têm que agir, os dois têm que trabalhar, os dois têm que lutar, os dois têm que investir. Não adianta vocês quererem fazer tudo sozinho. Não adianta vocês quererem levar a história sozinha. Quando vocês fazem muito, na minha opinião, tá, gente? O problema não é você se doar muito e receber pouco. É óbvio que é um problema, mas não é o problema principal. O problema principal é quando você se doa demais, você faz a sua parte e a parte do outro. Consequentemente, você acaba isentando o outro aí de fazer e demonstrar para o universo que ele também quer que essa situação aconteça. Que ele quer, que ele está disposto a investir para que a relação se faça. Então, se vocês percebem que é sempre vocês que vão atrás, sempre vocês que ligam, sempre vocês que procuram, tirem o pé do acelerador. Sabe? Eu vejo muito nos comentários, ele me bloqueou. Gente, tem horas que dá vontade até da gente bloquear mesmo. Porque tem horas que vocês falam tanto, vocês vão tão atrás, vocês mandam tanta mensagem. Eu acho engraçado. Quando um cara começa a ir muito atrás de vocês, quando um cara começa a encher vocês de mensagens, vocês fazem o quê? Cara chato, que mala, eu vou bloquear esse cara. Por que vocês acham que vocês tendo essa postura com a outra pessoa, a pessoa não vai pensar a mesma coisa que vocês pensam? Então, cuidado se vocês não estão se doando muito e se contentando com muito pouco. Vocês vêm como uma imperatriz, a imperatriz é a dona do castelo. A imperatriz não aceita qualquer coisa, ela sabe se impor, ela sabe ali exigir o que ela quer para a vida dela. Então é o momento de vocês se priorizarem também, sabe? Parem de ficar muitas vezes se humilhando, parem de ficar indo atrás, de pedindo volta, que não sei o quê. Como que vocês querem ser vistas como uma imperatriz, muitas vezes se humilhando? Mas é que eu amo. Tá, você ama, só que o cara também tem que demonstrar que ele quer. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não fazem a coisa acontecer. Então procurem trazer um pouco mais de equilíbrio para a situação. Aprendam a se valorizar um pouco mais. Segurem muitas vezes um pouco mais as emoções. A gente tem um 7 de paus aqui. O 7 de paus é a carta da reatividade, a gente ali se contendo, se segurando, né? Porque o 7 de paus é aquela carta que eu falo que as emoções são como cavalos selvagens, a gente tentando segurar ali, conter as nossas emoções. Então tem horas que a gente tem sim que se segurar, a gente tem sim que controlar também os nossos impulsos e manter eles aí sob o nosso controle. Oi, gente, era o carro do gás aí, então tive que dar uma pausa no vídeo. Então, muitas vezes a gente tem sim que se segurar um pouco, a gente tem que se guardar um pouco, a gente tem que manter também um pouco ali os nossos impulsos contidos. Em seguida desse 7 de paus eu tenho o louco. O louco pede para vocês o seguinte: deixe fluir, solte, deixe as coisas acontecerem. O diabo fala da gente tentando ter sempre o domínio da situação, o controle da situação. O louco fala: deixe fluir, deixe acontecer.
Se solte, se jogue, viva, se dê novas oportunidades, dê novas chances. Porque quando a pessoa também tem tanta certeza de que vocês estão tão ali nas mãos dela, a pessoa também não luta muito pela coisa, né? Tá tão ali disponível, tá sempre ali tão aos meus pés, é só eu ligar, sempre aceita, sempre quer. Então, levem a vida de vocês, se soltem, se joguem, deixem as coisas fluírem, deixem as coisas acontecerem também. Sabe, o louco, ele se atira, ele vê que todos os caminhos estão abertos. Então a gente precisa aprender aqui, gente, que a gente não tem o controle de tudo na nossa vida. A gente não tem o controle de todas as situações. Muitas vezes a gente tem que simplesmente, para ter aquilo, a gente tem que abrir mão, muitas vezes. Quando você vai tomar água numa bica, quanto mais você fecha a mão, menos água você bebe. Quanto mais você abre, mais água você vai conseguir tomar. Então, muitas vezes, o soltar da situação é quando a gente consegue obter aquilo pra gente. Então, a gente precisa aprender que nem sempre a gente tem o controle, a gente tem o controle da nossa vida, da nossa atitude, da nossa ação, mas a gente não pode controlar o que o outro faz. Então, muitas vezes a gente tem que pensar mais um pouco na gente, a gente tem que subir no salto mesmo com a imperatriz aqui, tá? Assumir uma postura de dona da situação também. Ninguém quer uma pessoa que está sempre muito disponível. Ninguém dá muito valor para alguém que está sempre ali aos nossos pés. Cuidado com isso, tá? Eu sei que muitas vezes dá dúvida, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, vou por esse lado, ou vou pelo outro. A gente tem o 2 de paus. O 2 de paus é uma carta que fala da gente não sabendo, mas e se eu parar de procurar e ele me esquecer, ele ir em outra direção? Gente, se ele for em outra direção é porque ele não ama vocês. Então vocês vão estar presos aí numa situação que não tem futuro, sabe? Se vocês param, se vocês só saem, se vocês procuram a pessoa, que tipo de relação vocês querem para a vida de vocês? Então vocês também têm que conduzir a situação, mas no que for, porque a gente tem o carro como carta do corte. Vocês têm que conduzir sim a situação, vocês têm que pegar a rédea da situação, mas com relação à vida de vocês e não com a forma fazer as coisas esperando que a outra pessoa tenha uma reação X ou Y. Ou seja, conduzam a vida de vocês para onde vocês acreditam que ela deva ser levada, da forma que vocês acham que vocês têm que conduzir a situação, mas não fazer uma atitude esperando uma reação da pessoa diante daquilo que vocês fizeram. Vocês têm que fazer aquilo por vocês e não pelo outro. Quando o outro está na nossa linha da vida, quando o outro está no nosso caminho, a própria vida se encarrega de colocar essa pessoa na nossa vida novamente. Então, chegou o momento de vocês tentarem trazer um equilíbrio para a situação, tentar trazer uma harmonização para a situação, fazer com que essa relação se torne mais equilibrada com os 6 de ouros. Os 6 de ouros falam de relacionamentos desiguais. Não adianta vocês quererem levar um relacionamento sozinho, então conduzam essa situação, que é a carta do carro, para uma situação que seja positiva para vocês. Não fazer algo esperando uma reação Y da outra pessoa, e sim façam as coisas por vocês. Subam no salto, se amem, se respeitem, se priorizem, soltem essa história, joguem para o universo e vão viver. O que está na nossa vida mais cedo ou mais tarde volta para ela. Julgamento, muitos aqui estão separados e muitos aqui vão ter a oportunidade de uma retomada. Só que seja uma retomada melhor do que estava, mais equilibrada, mais harmoniosa aí entre vocês. Vocês nunca, nem com essa pessoa e com nenhuma outra pessoa que surgir na vida de vocês, vocês vão conseguir ter um relacionamento legal com uma situação desequilibrada. Os dois têm que trabalhar, os dois têm que fazer, os dois têm que investir para que o relacionamento aconteça. Ninguém consegue ter um relacionamento trabalhando sozinho nesse relacionamento. Então, eu acredito que aqui, este que é o aprendizado de vocês com relação a essa situação. Deixar o outro também trabalhar e para que vocês possam ter aí um futuro, ter aí uma situação que seja bom para os dois, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo.
É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Saia redonda, entra quadrada. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada, mostra pra gente. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada, estrela. Dos arcanos maiores é a carta que eu acho mais bonita. A estrela, ela fala muito de cura, de recuperação. A estrela é o arcano 17, ela vem depois da torre. A torre vem na nossa vida e dá uns abalos, dá umas mexidas, desestrutura um monte de coisa, joga um monte de coisa no chão, faz a vida da gente aí virar de pernas pro ar. Depois que a torre bagunçou tudo, entra a estrela, curando, arrumando, acertando, resolvendo, solucionando as coisas. A energia da estrela, ela é uma energia de cura e recuperação. Então o aprendizado aqui seria a gente primeiro se curar para depois poder fazer com que as coisas aconteçam, que as coisas fluam, que as coisas caminhem. Só que a estrela, ela é uma carta lenta. A estrela é uma carta que pede para a gente paciência para que as coisas possam se fazer, paciência para que a cura possa ser executada aqui entre vocês, tá? Muitas vezes a cura não é só de vocês, muitas vezes a cura é dos dois, ou do outro lado, muitas vezes. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada, mostra pra gente. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada, mostra pra gente. Qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Embaralhado, qual o meu aprendizado nesta relação? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 7 de espadas, Pagem de espadas, louco, 5 de copas, 9 de ouros, 2 de copas e novamente a carta do corte, o carro. O carro veio como carta de corte na tiragem passada e veio nessa de novo. A gente começa aqui com a carta da estrela. A estrela é uma carta que fala muito de cura, de recuperação, de reestruturação diante das situações, tá? A gente se colocando em pé, a gente ali se curando de algo que aconteceu. Minhas duas cartas prediletas estão no jogo, a estrela e o 2 de copas, né? As duas tatuagens que eu tenho no braço, estrela e 2 de copas. Vocês têm uma conexão que é muito surreal. Vocês têm uma conexão aqui que é extremamente forte, é um encontro de almas, né? É um amor escrito nas estrelas, é uma conexão muito forte, muito bonita que existe aqui. Mas vocês precisam aprender nessa situação aqui, porque a gente abre o jogo com um 7 de espadas e um Pagem de espadas, as duas cartas do Stalker. Primeiro, vocês precisam aprender a fazer as coisas mais ali às escondidas. O que eu me refiro a fazer as coisas às escondidas é não verbalizar, não falar, não colocar tão para fora tudo. Porque o 7 de espadas é uma carta da gente fazendo as coisas por baixo dos panos, por trás dos bastidores. Ah, eu tenho que ser falsa? Não, você não tem que ser falsa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é para vocês evitarem de falar tanto, fazer as coisas, trabalhar ali mais por trás dos bastidores, sem ser tão vista, né? Não tem que
falar tudo que vai fazer, não tem que contar tudo o que está acontecendo. Mantenha-se um pouco mais no mistério também, tá? Procure se manter ali um pouco mais contido. A pessoa também não precisa saber exatamente tudo que você faz da sua vida. Ela não precisa saber quantas vezes você foi no banheiro durante o dia. Então não se abram tanto, se guardem um pouco. Aqui é preciso um pouco, olha, sete de espadas e pajem de espadas. O jogo fala para vocês, observem mais. Falem menos e observem mais. Tanto o sete de espadas como o pajem de espadas são as cartas do Stalker. Ou seja, é um momento de vocês observarem mais as coisas e falarem menos. Sabe? Não precisa contar absolutamente tudo. Eu tenho que mentir, não é mentir. Você simplesmente não precisa contar tudo da sua vida. Guardem um pouco também para vocês. Tornem-se um pouco mais misteriosas também, né? A criatura me mandava 500 mensagens por dia. Parou, o que está acontecendo? Sabe, criem aí também um pouco de mistério diante da situação, se tornem um pouco mais enigmáticas também, né? A gente também não precisa se abrir como um livro. Olha o livro aberto aqui na mão do pajem de espadas. Aqui o livro aberto. A gente não precisa contar tudo também, gente. A gente pode muitas vezes manter um certo ar de mistério, porque isso também dá uma instigada no outro, né? E em seguida a gente tem a carta do louco. O louco ele pede o quê? Deixe fluir, solte, jogue para o universo. Aprenda que a gente não consegue conduzir, né, a atitude ou a ação do outro. A gente conduz a nossa. O carro está aqui. O carro é a nossa vida. A gente conduz a nossa vida. Você não vai conseguir, através das suas atitudes, conduzir a vida do outro. Ou fazer com que o outro siga o caminho que você quer que ele siga. Isso é um direito que cada um de nós temos, todos nós recebemos o nosso livre-arbítrio. Então a gente escolhe se o nosso carro vai para a direita, vai para a esquerda, vai em frente, vai rápido e devagar, porque ele não leva uma vida legal, ele não leva uma vida sensata para você. A pessoa tem o direito de levar a vida dela da forma e do jeito que ela acha que ela tem que conduzir a vida dela. Então não adianta vocês quererem, através de manter uma situação sob o controle de vocês, que as coisas fluam desse ou daquele jeito. Soltem. Foi o que eu falei na tiragem passada, eu acho. Quando você vai beber água numa fonte, se você fecha a mão de vocês vão beber muito pouca água. Quanto mais vocês abrem, mais água vocês vão conseguir beber. Tá? Então, muitas vezes para a gente obter uma situação que a gente quer, em vez da gente prender, a gente tem que soltar. Uma vez que a gente solte, a gente consegue ter um resultado muito mais positivo. E o louco, ele pede isso: se solte, se jogue, viva, curta, mas não tente ter o controle do outro nas suas mãos. Você pode conduzir a sua vida, não a vida do outro, tá? Parem de ficar lamentando, parem de ficar olhando a situação pelo lado mais negativo. Nós temos um grande poder nas nossas mãos, que é o de plasmar tudo aquilo que a gente quer. Sabe, quando a gente fica, ó dor, ó vida, ó azar, olha, ninguém me ama, ninguém me quer, na minha vida tudo dá errado, na minha vida nunca flui, eu me entreguei tanto para esse cara, eu me dediquei tanto para ele tá com outra. Quando você faz isso, você está pedindo isso para o universo. Quando você está olhando a situação e lamentando alguma coisa, você está pedindo para que isso continue. Então a gente tem que mudar a nossa forma de agir, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de plasmar diante da vida. Quanto mais positivo eu penso, quanto mais positivo eu jogo para o universo, mais positivo o universo vai me mandar. Quanto mais lamúrias eu fico mandando para o universo, eu vou receber mais lamúrias. Então vocês precisam aprender a olhar as coisas por um lado mais positivo, por um lado mais favorável. O 5 de copas é uma pessoa lamentando 3 taças que estão viradas, mas tem 2 taças inteiras aqui, montando um 2 de copas que está no jogo de vocês. Então parem de ficar olhando e plasmando a situação pelo lado negativo, ou olhando a situação e esperando ali o pior, ou alguma coisa vai acontecer, ou lamentando alguma coisa que aconteceu. Comecem a olhar mais pelo lado positivo para que o positivo possa vir para a vida de vocês. Gente, se coloquem em primeiro lugar da fila. Eu tenho falado muito isso e outro dia eu li nos comentários uma pessoa que falou que eu repito muito as coisas, que as leituras saem parecidas. Se você quer que a leitura saia diferente, mude de relacionamento. Porque seria extremamente incoerente da minha parte
se as leituras não fossem parecidas, se vocês estão lidando com a mesma pessoa, né? Então, vocês precisam se respeitar, vocês precisam se amar, vocês precisam se priorizar, porque só assim o outro vai ter essa postura com relação a vocês. Se curem. Esse que eu acho que é o grande aprendizado. Depois que as coisas ruírem, a gente tem que se colocar novamente em pé. Então é muito importante vocês se curarem, mas aprenderem a se amar, a se respeitar, a se priorizar com o 9 de ouros, para que as coisas possam acontecer de uma forma diferente do que sempre aconteceu. Trilhar caminhos diferentes. Quanto mais se ama, mais se é amado. Quanto mais se respeita, mais se é respeitado. Quanto mais se prioriza, mais se é priorizado. Então é o momento de vocês assumirem um papel de ser o primeiro da fila e não colocar o outro na frente de vocês. Subam no salto, por mais que o pé de vocês possa doer. Mas se mantenham no salto, porque só assim você vai mostrar para o outro a forma com que você quer ser tratada, a forma com que você quer ser respeitada. A gente vem em seguida com um 2 de copas. Você e essa pessoa devem ter uma ligação surreal, né? A estrela com o 2 de copas, ou seja, uma ligação muito diferenciada das demais que a gente teve. Só que mesmo por mais amor que exista, porque o 2 de copas fala de amor, um encontro de almas, dois corações batendo como se fossem uma ligação, uma conexão muito única, muito especial na vida da gente. O grande amor da vida de vocês é vocês. A gente não pode amar o outro mais do que a gente ama a gente. Porque quando a gente ama o outro mais do que a gente ama nós mesmos, que tipo de amor é esse? Se você está amando o outro mais do que você, se você está priorizando o outro mais do que você, como que você quer que essa pessoa mude a forma de postura, a forma de agir com relação a vocês? Não vão. Não vai ter mudanças. Então a gente tem que aprender que o grande amor da vida da gente tem que ser a gente mesmo. A gente tem que aprender a se amar acima de tudo. 2 de copas, o nosso 2 de copas somos nós. O outro, ele pode ser o nosso 2 de copas também. Mas o nosso 2 de copas principal somos nós mesmos. Porque se a gente não se ama, não se respeita e não se prioriza, não vai ser o outro que vai fazer isso pela gente. Então mostre para o outro como vocês querem ser tratadas, como vocês querem ser respeitadas, como vocês querem ser amadas. Se curem disso, tá, gente? Assuma o controle da vida de vocês. Olha o carro. O carro fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de movimentação. Só que nós somos o condutor desse carro. Nós temos nas nossas mãos as rédeas desses cavalos. A gente escolhe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai em frente, se para, se vai devagar. Ou seja, a gente tem que assumir o controle, a gente tem que assumir um posicionamento diante da vida de uma forma que seja interessante e positiva para nós mesmos. Então assumam o controle da vida de vocês e conduzam a vida de vocês para onde vocês querem que ela vá. Mas lembrando sempre de se colocar como prioridade. Não adianta você colocar o outro como prioridade e querer ser prioridade na vida de alguém, porque vocês não vão ser. Então é um momento de vocês realmente passar por um processo de cura e se amar e se priorizar acima de tudo. O 2 de copas da vida de vocês tem que ser vocês, acima de tudo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma, espero ter sido claro na minha forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.